Vamos falar sobre estacionamentos. Esse é o primeiro de 3 vídeos onde eu vou te apresentar um pouco dos conceitos sobre o tema dos estacionamentos. Em toda a cidade que eu chego para realizar qualquer projeto, a demanda é a mesma, independente do porte da cidade. Precisamos aumentar os estacionamentos ou temos um problema de estacionamento na área central da cidade. Tem um cara chamado Donald Shoup, que é um professor aposentado de planejamento urbano da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que tem um livro que se chama O Alto Custo do Estacionamento Gratuito. É uma das obras mais influentes de planejamento do século XXI. Acompanha estudos de caso atualizados em um cenário bastante contemporâneo que inclui atualizações como o Uber, os patinetes elétricos. O Shoup critica fortemente o planejamento urbano que segue ainda hoje definindo requisitos muito arbitrários de estacionamento, mas também reconhece as realidades políticas do estacionamento que muitas vezes tomam o processo de tomada de decisão das mãos dos planejadores urbanos. A primeira coisa importante que a gente precisa compreender é que todo tipo de infraestrutura destinada aos automóveis invariavelmente vai estimular o seu uso. Dessa forma, assim como o aumento do espaço das ruas destinado à sua circulação, a oferta de espaços para deixar os automóveis também vai ser um fator capaz de influenciar a escolha pelo uso do carro. Quando parte das ruas é dedicada por estacionamento, se opta para dar uma destinação privada a um dos ativos mais valiosos da cidade, que são as ruas. De ciclovias e faixas destinadas para transporte coletivo, a calçadas mais espaçosas, parklets ou mesmo faixas de tráfego veicular misto, o cardápio de usos mais benéficos para a coletividade é vasto. Mais do que nunca, é preciso repensar a mobilidade em nome de cidades mais prósperas e inclusivas. E a cobrança do estacionamento rotativo é um bom ponto de partida. O transporte coletivo, a bicicleta e a caminhada são opções mais sustentáveis na mobilidade urbana. Porém, quando os sistemas de ônibus definham em meio à falta de recursos e à queda de demanda, e ciclistas e pedestres dispõem de uma infraestrutura muito precária nos seus deslocamentos, as cidades acabam investindo recursos vultuosos na manutenção das vias e ainda reservam parcela significativa para motoristas armazenarem um bem privado, o seu carro. Quando pensamos nos estacionamentos nas ruas, a gente precisa considerar que um automóvel parado utiliza o espaço da rua pública de forma privada e não produtiva. Esse espaço podia ser ocupado por vias para bicicletas, por calçadas maiores, por áreas de lazer e por troca de experiência entre os usuários da cidade, dando mais vitalidade para a cidade. Se trata de um investimento na mobilidade às avessas, ao contrário do que deveria estar sendo feito, já que o automóvel permanece até 95% do tempo estacionado, parado. E um incentivo a um modo de transporte que não pode ser a prioridade no momento em que as cidades buscam, além da eficiência e inclusão, a transição para o desenvolvimento de baixo carbono. Mais carros nas ruas significam mais emissões, mais poluição, mais congestionamento, mais acidentes e mortes no trânsito. Em São Paulo, por exemplo, os carros ocupam 88% das vias públicas e transportam somente 30% das pessoas que moram na cidade. Para transportar um passageiro, um carro emite cerca de 4 vezes mais poluentes locais e 2 vezes mais poluentes de efeito estufa do que um ônibus, por exemplo. A cobrança pelo estacionamento em vias públicas incentiva a migração para modos mais sustentáveis de mobilidade urbana. Como a maioria dos clientes do comércio local usa uma mobilidade mais ativa, a gente entra na loja sendo pedestre. Se trata também de uma forma de estimular mais a economia. Algumas cidades estão começando a repensar essa lógica, mudando a exigência para um limite máximo de vagas e não mínimo de vagas, como a gente tem hoje na maioria dos planos diretores, especialmente quando são edifícios que estão localizados em áreas que têm já uma boa oferta de transporte público de média e alta capacidade. Um exemplo nacional desse tipo de política está também na cidade de São Paulo. A proposta da cidade foi desincentivar o uso de automóveis nas áreas atendidas pelo transporte coletivo, principalmente no entorno das linhas ali dos eixos de transporte de média e alta capacidade, que são ali os raios de alcance das estações de metrô.
Então foram estabelecidos novos padrões de oferta de vagas, saindo da exigência do número mínimo de vagas para o número máximo de vagas, permitido por unidade de uso. Essa é uma tendência. Grandes cidades dos Estados Unidos, como São Francisco, Buffalo, Hartford, já adotaram reformas de estacionamento em toda a cidade. Recentemente, na Nova Zelândia, se reduziram os requisitos de estacionamento na área central da cidade e também se implementaram valores de acordo com a demanda. Compreender o impacto do estacionamento no trânsito vivido cotidianamente nas cidades brasileiras é o primeiro passo para a gente poder pensar em que mudanças seriam mais favoráveis tanto para quem está governando, para quem dirige a cidade, quanto para quem gosta e gostaria de usar, né, outras formas de transporte mais sustentável, mas hoje não tem essa oportunidade porque simplesmente não existe essa infraestrutura ou esse incentivo para outros modais. Eu espero que esse vídeo, que é o primeiro de 3, te ajude a pensar um pouco mais sobre qual é o impacto dos estacionamentos nas nossas cidades e qual é o impacto dos estacionamentos nas nossas vidas. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.